Dos médicos que têm a maior dificuldade para provar a sua rigidez de conduta, a sua ausência de culpa, um deles, ou se não o mais complexo, é o psiquiatra. Por quê? A própria noção de capacidade no direito civil e imputabilidade no direito penal passa, não raro, pela psiquiatria. Então a gente tem uma discussão de capacidade, né, entre os relativos e os absolutamente incapazes, onde, por exemplo, para você conseguir interditar uma pessoa por Alzheimer avançado, equiparado, por exemplo, à alienação mental grave, você precisa de um laudo de um psiquiatra, não privado, né? Uma perícia onde o psiquiatra é nomeado pelo juízo. Perfeito? E a própria imputabilidade para saber o tipo de pena e se a pessoa tinha uma falsa percepção da realidade e uma noção do crime que ela estava praticando, também passa pela mão de um psiquiatra. Então nós estamos falando de capacidade no direito civil e de imputabilidade no direito penal. Caso ele seja imputável, aquele crime será imputado a ele e ele responderá por aquele crime. Se ele for inimputável em decorrência de uma dificuldade na cognição mental, ele será inimputável e por isso não será criminalizado, e sim ele receberá uma medida de segurança. Então essa é uma questão onde a psiquiatria tem uma inserção, né, resolutiva, tanto no direito civil quanto no direito penal. Pois bem, a lei da reforma psiquiátrica, né, que é um péssimo nome, diga-se de passagem, mas é uma lei que foi promulgada quase junto do novo Código Civil. A lei é de 2001, o Código Civil é de 2002, tem ali um espaço de 8 meses mais ou menos entre uma e outra. Ela foi promulgada para desinstitucionalizar o tratamento manicomial. Então, ela trabalhou, né, com uma frente de classificar tipos de internação. Então nós temos a voluntária, tipificada pela aquiescência, né, pelo consentimento do paciente, a involuntária, sem o consentimento, mas por meio de um familiar, e o paciente ali se subjuga, mas dá um ok, né? Não assina, mas ele vai ser internado, e a compulsória, que aí ocorre por meio de uma ordem judicial, onde o juiz decreta ali a necessidade de uma internação. Quando a gente tem esse tipo de processo, é interessante que parte-se de um ponto que um psiquiatra solicitou isso, mesmo que a família ainda trabalhe numa pressuposição. E aí a gente tem uma responsabilidade do psiquiatra que receitou isso, que prescreveu isso, que tem isso como uma necessidade para aquele paciente. Isso é interessante partindo do ponto que se esse cara tiver errado, como que funciona, né, a apuração dessa culpa? Isso é uma questão interessantíssima. Eu trabalhei isso no meu doutorado, inclusive com publicação internacional, e é muito interessante. Então, por exemplo, o psiquiatra assistente prescreve ali, né, dá como conduta a necessidade de uma internação. E aí o paciente pode procurar uma segunda opinião que diz que não tem nenhuma necessidade de internação. Ajuiza-se uma demanda para ter certeza. Então nós temos um psiquiatra que é o que de fato acompanhava o paciente, uma segunda opinião totalmente antagônica e um terceiro que em muitas ocasiões sequer é psiquiatra. Esse é um problema, é uma crítica que eu faço no meu livro Protocolo Geral de Proteção do Médico ao formato de julgamento do judiciário frente a casos de erro médico, notadamente casos de erros não grosseiros, porque um erro grosseiro ainda pode até partir de um ponto de ser ali visível e facilmente apurável, né, o erro, mas quando se trabalha com saúde mental, não existe erro grosseiro, é muito complexa ali a atuação, né, e a averiguação. Então, quando nós temos um perito não psiquiatra averiguando condutas de dois psiquiatras, nós temos um imbróglio técnico e jurídico. Como que se resolve isso? 100%
apoiado em guidelines. Então você, advogado que está assistindo esse vídeo, vai ter que ter a ciência, né, a perspicácia, o conhecimento de juntar os guidelines do seu cliente, seja ele o prescritor ou aquele que contesta a conduta, deixando claro, né, fundamentando a atuação médica por meio de literatura médica. Então isso é a pauta precípua de uma atuação, tá? O psiquiatra é muito condenado? Não, na verdade não. No meu trabalho eu analisei 16 estados brasileiros e peguei todas as especialidades e estratifiquei a psiquiatria e quis averiguar por que ele foi ou não condenado. Então, notadamente, no plano clínico, né, na atuação ambulatorial, a chance de o psiquiatra ser condenado é muito pequena. A chance aumenta substancialmente, inclusive 100% da minha amostra. Isso é raríssimo acontecer. 100% dos condenados foram condenados por responsabilidade técnica em casas de internação, tá? Seja ela vinculada a toxicômanos ou a doença mental, enfim, né, o abuso de substâncias de todas as ordens, álcool. Então, a gente percebe que a responsabilidade do psiquiatra aumenta não só em razão da sua atuação, mas de terceiros vinculados quando participa como responsável técnico de uma casa de internação, né, psiquiátrica. Nesse sentido, fica a dica, tome cuidado, né, trabalhe com protocolos. Isso é muito importante. Se você pegar e fazer uma análise aí anacrônica e abstrata da obra machadiana O Alienista, né, o que aconteceu na lei da reforma psiquiátrica? Ele quis tirar a lei quis tirar justamente esse jugo que sempre se carregou na psiquiatria de internar, né? Simão Bacamarte era o psiquiatra e ele internava quem ele queria e quem ele achava na obra machadiana que não tinha um comportamento adequado, sendo que o comportamento adequado guarda infinitas invariáveis, né? Aliás, variáveis. Então, essa lei veio a tirar esse poder da psiquiatria e trabalhar no formato de um protocolo legal. Nós falamos dos guidelines, agora nós estamos falando do legal, para não ter esse ranço de uma especialidade sobrenatural. Só um dado, no século XIX a psiquiatria ainda era vista como uma especialidade de ordem sobrenatural e às vezes vinculada até exorcismos, né? Depois, no século XX, ela teve um avanço e reduziu-se, né, essa distância das outras especialidades médicas, se firmando aí em virtude dos problemas psicossomáticos, né, do avanço das ansiedades, das depressões, dos transtornos de ordem geral, se firmando inclusive hoje como uma das principais especialidades no plano da atuação médica mundial, notadamente pelo avanço, né, copioso das depressões no plano mundial, né? Hoje a depressão é uma das doenças que mais afasta trabalhadores no mundo e por isso a delineada importância da psiquiatria. Então hoje foi só uma digressão importante, claro, mas algo aí mais pedagógico do que prático. Fico por aqui, um abraço.